Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Câmara aprova projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Lei de incentivo fiscal atinge teto de captação neste ano e 6,5 milhões de reais devem ser investidos no esporte da cidade a partir da LIFE. Vereadores comentam um bom resultado. Inclusão. Frente Parlamentar em Favor à Pessoa com Autismo discute balanço de ações do município nas áreas de educação e esporte. Confira os destaques da sessão de terça-feira e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Novo transporte público em construção. Após debates em plenário pelos vereadores, Secretaria de Mobilidade Urbana garante que o cargo de cobrador será mantido após a aprovação de projeto que prorroga o prazo de contrato de 2 empresas do transporte coletivo da cidade. E você ainda vai ficar por dentro do recesso parlamentar dos vereadores? Período de pausa nas atividades legislativas vai até o dia 31 de julho, mas todos os outros setores da Câmara funcionam normalmente. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. 8 projetos foram aprovados durante a 44ª sessão ordinária do ano. Entre eles está a proposta de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a complementar o programa Rua de Lazer com kits de brinquedos inclusivos. O objetivo é integrar jovens e crianças com deficiência nas atividades de esporte e lazer desenvolvidas pelo programa. Também foi aprovado o projeto da vereadora Dulce Rita, que dá o nome de Helena Vagula de Lima à Rua 1 do loteamento Floresta. A homenagem foi acompanhada em plenário por familiares de Helena, falecida em 2018. Ela tinha grande participação nas ações da Igreja Católica aqui em São José dos Campos. 2 projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Lino Bispo também foram aprovados. As propostas homenageiam o casal Benedito de Melo Braga e Maria José de Carvalho com a medalha Superação. Familiares estiveram presentes na sessão e acompanharam a votação do plenário. Ainda foi aprovada a redação final de um projeto do vereador Maninho 100%, que autoriza a Prefeitura a instituir a campanha de prevenção e combate à obesidade infantil. Outros 12 processos, entre projetos de lei e requerimentos, foram lidos e começaram a tramitar. Ainda durante a sessão, os vereadores convocaram a 3ª sessão extraordinária do ano, que foi marcada para o dia 11 de julho, às 10 da manhã. Entre os projetos da pauta de votação desta sessão extraordinária está o projeto de lei complementar que institui a linha verde no município. Também vai estar na pauta para votação um projeto de lei de autoria da mesa diretora que autoriza a Câmara Municipal a firmar um convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para a produção de material audiovisual voltado para informar a população sobre a importância de realizar o cadastramento biométrico obrigatório para as próximas eleições. Lembrando que no dia 9 de julho não haverá sessão em razão do feriado da Revolução Constitucionalista. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a gente continua a falar sobre projetos de lei. A Câmara aprovou o projeto da LDO para o ano que vem. A proposta, que recebeu uma emenda, prevê uma receita de 2,6 bilhões de reais para 2020. O objetivo da lei é organizar e orientar as receitas e despesas do município para o próximo ano, além de ser a base para a construção do orçamento da cidade. Os detalhes você confere na reportagem. O projeto, que apresenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, foi aprovado pelos vereadores. A proposta apresenta uma prévia do orçamento de 2020, com as metas de arrecadação e as diretrizes de investimentos. A proposta ainda recebeu uma emenda que permite à Câmara remanejar até 20% do orçamento e deliberações sobre cargos e pessoal. De acordo com o projeto, a previsão orçamentária para o próximo ano ficou fixada em 2,6 bilhões de reais, um pequeno aumento se comparado ao valor apresentado pelo projeto da LDO de 2019. Ainda segundo a proposta, a maior parte dos recursos estimados deve ser destinada para as secretarias de Saúde e Educação, que irão receber 710 milhões e 680 milhões, respectivamente. O terceiro maior orçamento tem previsão para a Secretaria de Manutenção da Cidade, seguido pelas pastas de Gestão Habitacional e Obras e Mobilidade Urbana.
Vale lembrar que a LDO também é construída levando em consideração a participação popular. Para construir a lei, foram realizadas uma série de audiências públicas, sendo que uma delas foi promovida pela Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal. Com a aprovação da LDO, o próximo passo é a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual. De acordo com a Lei Orgânica do município, o projeto da LOA deve ser encaminhado pela Prefeitura à Câmara até o dia 30 de setembro e votado até dezembro. E os vereadores membros da Frente Parlamentar em Apoio às Pessoas com Autismo realizaram uma nova reunião. No encontro, representantes das áreas da educação e esporte apresentaram aos parlamentares e aos familiares de autistas um balanço das ações do município voltadas para atender essa parcela da população na cidade. Em nova reunião, a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo ouviu representantes das Secretarias de Esporte e Educação e da Diretoria de Ensino para apresentar um balanço sobre as ações desenvolvidas no município a favor dos portadores de autismo. O encontro foi dirigido pelo vereador Marcão da Academia, presidente da frente, e contou com a presença dos membros Dulce Rita e Dr. Elton. Familiares de autistas também participaram da reunião. Quanto ao esporte, os representantes da pasta informaram aos vereadores que desde 2018 o município começou a ampliar os trabalhos recreativos realizados com as pessoas com deficiência, incluindo os autistas. Como apontou o diretor da Secretaria, Itamar Lisboa, já são mais de 40 modalidades esportivas oferecidas a essa parcela da população. O técnico de esporte, Sandro dos Santos, ainda informou que o município conta com 55 autistas integrados nas atividades esportivas oferecidas em 5 centros poliesportivos da cidade. Tivemos ali ampliação na Vila Tesouro, no poliesportivo, no Alto de Santana, e modalidades que os autistas não tinham acesso. E hoje a gente tem dança, estimulação global, tem futsal, ginástica funcional, que é um negócio muito 10. Após a apresentação, os pais presentes defenderam a importância de incluir os autistas em atividades que promovam o convívio com a comunidade. Sobre o assunto, a Secretaria informou que conta com uma equipe de psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos que identificam o grau de desenvolvimento dos autistas e outras pessoas com deficiência para poder encaminhá-los às tarefas da turma convencional. Tem os alunos que a gente está colocando um nível 3, né, que eles já têm um desenvolvimento melhor, uma autonomia maior, que esses alunos eles estão sendo direcionados para as turmas convencionais. Então, a gente tem em todas as piscinas, inclusive, assim, eu trabalho numa piscina que ela não tem trabalho exclusivo de pessoa com deficiência. Eu trabalho no Jardim Morumbi, lá existe a natação convencional e nós temos alunos lá, pessoas com deficiência, que eles participam numa boa. Já a respeito do balanço das ações na educação, a coordenadora-geral da Educação Especial de São José dos Campos, Patrícia Fonseca, apontou que desde o início deste ano, a rede municipal tem promovido reuniões regionalizadas com pais de autistas e outros alunos com deficiência para apresentar o trabalho inclusivo realizado nas escolas. Ainda informou que foram realizados seminários de formação para os professores específicos sobre o autismo e que este treinamento tem sido oferecido aos professores do ensino regular nas áreas de matemática e artes, com planos para incluir os de ciências. Segundo ela, a intenção futura é alcançar os professores de todas as áreas. Patrícia ainda pediu o apoio dos pais para informar os professores sobre o desenvolvimento dos filhos autistas. Nós estamos pedindo de verdade para eles que sejam parceiros das escolas, que vão até as escolas, que procurem seus professores, né? Que conversem com os professores, porque ninguém mais sabe sobre o filho deles do que eles mesmos, né? O professor passa 4 horas, o pai passa 20. Quem conhece melhor essa criança, né? Então, a gente tem pedido muita parceria do pai, né, para estar acolhendo esse professor, né, que também está buscando e que também tenha paciência, porque nós temos 70 mil professores na rede. Ainda sobre educação, a representante da Diretoria de Ensino, Mara Lígia Musimessi, revelou que o governo do estado tem trabalhado na construção de uma nova política de educação especial, mas o grande desafio para aplicar as propostas ainda está na falta de recursos e professores especializados. Sobre esse ponto, os pais presentes relataram problemas quanto ao trabalho especializado individual realizado na rede pública e também apontaram a falta de preparo de alguns professores para lidar com os alunos autistas.
Para tentar minimizar essas reclamações e criar um modelo de ensino integrado, a vereadora Dulce Rita informou que está trabalhando na criação de um convênio entre a Secretaria de Estado e o município. Agora eu queria fazer uma proposta aí que sentasse a Secretaria do Estado com a Secretaria do Município, fizesse um convênio para sempre a minha guerra, assim, que eu acho que o Marcão testemunha, o doutor El testemunha, a diferença de um tratamento de uma criança do município com relação a uma criança do Estado. Os vereadores membros ainda destacaram a importância da união dos familiares de pessoas portadoras de autismo para pressionar o poder público e apresentar as reivindicações necessárias para melhorar o atendimento prestado aos autistas do município. Precisamos dar um acesso a um trabalho que é de maneira horizontal, um contínuo, que demanda também um recurso importante da prefeitura, e daí a prefeitura também precisa... tem a contrapartida, que é o quanto conseguimos enviar de recurso. Então, sem uma conversa adequada, para chegar num consenso, é impossível de que a gente consiga melhorar as condições de autismo na nossa cidade. A Frente Parlamentar foi criada com o objetivo de desenvolver e propor políticas públicas voltadas para as pessoas com autismo, abordando temas como saúde, educação e inclusão. Para a próxima reunião, além dos debates sobre educação e esportes, também estão previstas discussões na área da saúde. Participe, acompanhe, convide. A gente vai estar informando para vocês a data da reunião, provavelmente primeira semana de agosto. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. E no próximo bloco, após debates em plenário, o Executivo garante que projeto aprovado na Câmara, que prorroga o prazo de contrato de 2 empresas do transporte público, não vai cortar os cargos de cobrador. Você ainda vai acompanhar os destaques da sessão realizada na terça-feira. É daqui a pouco. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Confira agora como foi a sessão de terça-feira. Os vereadores votaram e aprovaram 35 processos durante a 43ª sessão ordinária. Desse total, foram 28 requerimentos, 4 moções, 2 atas e um documento diverso. Outros 179 processos foram lidos, a maior parte indicações dirigidas ao Poder Executivo com pedidos de manutenção pública. Entre as moções aprovadas está a que parabeniza o programa Atleta Cidadão pelos 20 anos de atuação na formação esportiva de crianças e jovens. Nessas 2 décadas, o programa já acolheu quase 16 mil jovens atletas e se transformou em um celeiro de novos talentos esportivos para o país. Atualmente, cerca de 1.400 alunos entre 7 e 20 anos são atendidos pelos programas em 23 modalidades. Também foi aprovada a moção que manifesta apoio ao Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, e parabeniza o órgão pelos 30 anos de fundação. Entre os requerimentos aprovados estão pedidos de manutenção na rede de internet no bairro Santa Lúcia e a solicitação de informações sobre a previsão da canalização de gás em algumas residências da região do bairro Urbanova. 3 processos foram dirigidos à EDP São Paulo, sendo 2 pedidos de troca de poste e uma solicitação de poda de árvore, cujos galhos estão atingindo a fiação elétrica. Já na área da segurança, foram aprovados requerimentos dirigidos aos batalhões da Polícia Militar para a realização de rondas ostensivas e preventivas em diversos bairros da cidade. Ainda durante a sessão, os vereadores receberam o presidente e o vice-presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares para discutir a respeito da regulamentação da música ao vivo na cidade. Eles apresentaram ao Legislativo uma minuta com sugestão de um projeto de lei para garantir a atuação dos músicos nos bares e restaurantes. Também estiveram reunidos com os vereadores representantes da Feira Mobile Show Vale, solicitando a divulgação do evento que acontecerá dias 12, 13 e 14 de julho na cidade. O encontro conta com exposição de equipamentos e serviços voltados a pessoas com deficiência. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o projeto de lei complementar que prorroga o prazo de contrato das empresas de ônibus de São José dos Campos rendeu debates na Câmara.
A proposta foi aprovada pelos parlamentares, mas alguns vereadores questionaram se a matéria iria assegurar o trabalho dos cobradores. O assunto foi levado ao Executivo, o qual garantiu que os empregos serão mantidos. O transporte público de São José dos Campos deve ser reformulado. Este processo já está em discussão e a intenção é garantir a qualidade do serviço oferecido à população, uma das cobranças dos vereadores. Para que este processo seja realizado de maneira organizada, os parlamentares aprovaram um projeto de lei enviado pela Prefeitura que prorroga o prazo de encerramento do contrato de 2 empresas que prestam serviço de transporte público na cidade para 2021. Dessa forma, a prorrogação dos contratos vai garantir que todas as concessionárias encerrem as atividades no mesmo período, o que permitirá que o novo transporte municipal seja objeto de um único procedimento licitatório. Na verdade, a situação atual da cidade, a gente tem 3 empresas operando dentro do consórcio 123 e 2 delas têm o contrato previsto para se encerrar agora em 2020 e uma outra em 2021. Por que isso aconteceu? Porque na época da licitação desta concessão, houve uma intervenção judicial. E aí, por conta dessa intervenção judicial, um lote ficou bloqueado para a licitação. Aí, o que aconteceu? A gente está desenhando um novo sistema de transporte público, que envolve uma reformulação de toda a operação, novos carros, outros tipos de veículo, inclusive um novo sistema de bilhetagem eletrônica, que vai possibilitar a gente agregar outros modais, como, por exemplo, uma bicicleta pública, o próprio táxi. A gente tem essa ideia de trazer tudo isso para o sistema de bilhetagem. Se a gente licitar do jeito que está, com esses prazos contratuais com encerramento em diferentes datas, a gente vai ter um problema, a gente vai ter um ano de sistema, vai ficar meio bagunçado, porque a gente vai ter empresa antiga e empresa nova, 2 sistemas de bilhetagem, 2 padrões de operação diferentes. Então isso é ruim para o município, até do ponto de vista de organização do sistema, e é ruim para a população, que vai ter que conviver por um tempo com esse entrave de 2 modelos diferentes de transporte. O projeto, que prorroga o prazo dos contratos das empresas de ônibus, rendeu debates na Câmara. A preocupação é quanto à garantia do trabalho dos cobradores, uma vez que, segundo alguns parlamentares, a proposta não deixaria claro que estes cargos serão mantidos, já que um dos itens da proposta autoriza alterações nas condições contratuais. É um projeto que simplesmente ele autoriza, não coloca prazo e também não garante nada daquilo que está estabelecido no atual contrato. E isso é um sério risco, não só para a questão do emprego, mas também para a questão do transporte coletivo de nossa cidade, que pode ficar à mercê de uma negociação da Prefeitura com as empresas de ônibus, sem ter sequer escutar a população, escutar os trabalhadores e muito mesmo escutar até o famoso Conselho de Mobilidade Urbana. As críticas foram rebatidas por parte dos vereadores. Nós estamos de acordo com essa lei porque, no fundo, esta lei visa o interesse público. No nosso voto, encaminhamento e justificativa, nós estamos de acordo que se faça, então, um planejamento, conversando com as empresas e se na base legal, houver acordo entre a Prefeitura e as empresas, que o interesse público venha em primeiro lugar. O secretário de Mobilidade Urbana alegou que os cargos dos cobradores serão mantidos. Nesse momento, a gente está discutindo somente a possibilidade de prorrogação dos contratos. A gente não está discutindo os termos dessa prorrogação, a gente não está discutindo se tira ou se não tira o cobrador, a gente não está discutindo nada além da possibilidade de prorrogar esses contratos. E, ao contrário, a questão dos cobradores está garantida nesses contratos. A gente não altera em nada o procedimento ou o padrão do transporte público agora nesse período de processo licitatório. E o que foi plantado lá para os cobradores, para os trabalhadores, eu queria deixar muito claro, que é ao contrário. Se os contratos acabariam em 2020 e a gente tem a possibilidade de prorrogar por mais um ano esses contratos, a gente, teoricamente, está prorrogando por mais um ano a garantia de emprego desses trabalhadores. Então, o que foi plantado para eles é totalmente ao contrário do que a realidade do que realmente está acontecendo. Ainda segundo o secretário, o projeto visa apenas estender o prazo do contrato de 2 das 3 empresas que prestam serviço de transporte público na cidade, para que todas se encerrem no mesmo período e haja homogeneidade na nova licitação prevista para ter edital publicado para consulta ainda este ano.
A ideia é que o processo seja finalizado até o primeiro semestre de 2021 e, como lembra o Executivo, para evitar o desencontro de informações e garantir que o serviço atenda plenamente os interesses da população, todas as discussões estão sendo realizadas com a participação da comunidade. Uma página especial sobre o assunto foi lançada e nela é possível conferir o novo projeto de transporte público e ainda deixar críticas e opiniões. A gente já fez uma audiência pública, fizemos 8 oficinas públicas participativas, né, em todas as regiões da cidade, e a gente tem um canal de comunicação direto com a população que vai ficar aberto o tempo todo até a conclusão desse processo licitatório. Então as pessoas podem procurar a página da Prefeitura na internet, dentro da página da Secretaria de Mobilidade Urbana existe lá uma hot page, né, que trata do novo transporte público, onde as pessoas podem trazer a sua contribuição, podem acompanhar o processo. Então a gente ainda está em processo de discussão com a sociedade com relação ao novo modelo, que tem como objetivo criar um sistema mais adequado, mais confortável, com melhor atendimento para a população. E no próximo bloco, Lei de Incentivo Fiscal alcança a captação recorde de 6,5 milhões de reais este ano. Vereadores comentam sobre a importância de se investir no esporte. E vamos falar também sobre o período de recesso parlamentar. A pausa das atividades legislativas não interfere em nada o trabalho dos setores administrativos e gabinetes, que funcionam normalmente. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. A Lei de Incentivo Fiscal em São José dos Campos atingiu este ano captação recorde de recursos que serão destinados ao esporte da cidade. Ao todo foram captados 6,5 milhões de reais, que irão auxiliar as equipes de diversas modalidades esportivas. Esse feito inédito é resultado de mudanças que passaram a valer este ano na lei complementar que regulamenta a LIFE. Os detalhes na reportagem. 6,5 milhões de reais devem ser destinados este ano para o esporte de São José dos Campos, a partir da Lei de Incentivo Fiscal, a LIFE. Esse é um resultado inédito para o município e compreende o teto de recursos aprovados para a captação pela LIFE. O desempenho histórico é fruto também de mudanças que passaram a vigorar em janeiro deste ano na Lei Complementar que regulamenta a LIFE. A alteração permitiu que, a partir de 2019, o incentivador pudesse destinar 100% do IPTU ou do ISS, Imposto sobre Serviços, às modalidades esportivas da cidade. Anteriormente, o máximo de investimento no esporte era de 50% do imposto devido. As novas regras também permitiram que empresas ou pessoas físicas pudessem dividir a contrapartida no valor de 20% do imposto destinado ao projeto entre o contribuinte incentivador e até 4 terceiros. A notícia do bom resultado repercutiu na Câmara e os vereadores destacaram a importância da lei para o fomento e estímulo ao esporte na cidade. E a LIFE, ela está fazendo acontecer para o esporte joseense, né? Pela primeira vez, batemos teto de captação de 6,5 milhões. Isso mostra realmente que as equipes estão preparadas, estão correndo atrás, estão conseguindo buscar realmente empresas que estão ajudando o esporte joseense, empresas que investam no esporte joseense e fomentando cada vez mais. E é um dos grandes diferenciais de São José dos Campos, e tem alavancado as modalidades esportivas e os atletas que representam a nossa cidade em nível municipal, regional, estadual, nacional e internacional. É uma potência o desporto de São José dos Campos. Não é à toa que nós temos esses grandes resultados, né? Somos bicampeões dos Jogos Abertos do Interior. A LIFE alcança as modalidades de alto rendimento, o programa Atleta Cidadão, o paradesporto e o esporte comunitário praticado em todos os bairros e regiões da cidade. O total de 6,5 milhões para o incentivo ao esporte em 2019 representa uma alta se comparado ao valor captado no ano passado. Em 2018, a LIFE destinou 6,1 milhões na LOA para o incentivo fiscal ao esporte. Desse total, foram aprovados projetos no valor de 3,77 milhões, com capacitação efetiva de 2,33 milhões. E além da mudança de 50% para 100% da destinação do IPTU e ISS, a nova lei de incentivo fiscal também buscou apoiar o paradesporto na cidade, o qual passou a contar com 5% do orçamento anual da LIFE. Projetos sociais na área do esporte, desde que vinculados a uma entidade legalmente constituída, também poderão contar com verba para despesas de custeio. Segundo a Câmara, todas essas alterações contribuem para que São José dos Campos seja referência entre as cidades brasileiras na formação e preparação de atletas.
E o esporte joseense crescendo cada vez mais. A gente tem visto desde os trabalhos de iniciação, das bases, das escolinhas, através da DAEC, da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Isso, os melhores atletas são capitaneados através do Atleta Cidadão, que tem feito um trabalho maior de competitividade e já indo direto para as equipes competitivas, já utilizando a LIF. Temos exemplo aí do wrestling. O wrestling tem atletas olímpicos aqui treinando em São José dos Campos, uma estrutura muito bem montada, um técnico cubano enviado pela Confederação Brasileira de Wrestling, atletas que estão ranqueados para a próxima Olimpíada. Certamente São José terá representantes na próxima Olimpíada do Wrestling, entre tantas outras modalidades que vêm fazendo um trabalho exemplar. Além da LIF, os parlamentares lembraram ainda da importância de programas como o Atleta Cidadão e o FADEMP, o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, para o fomento e estímulo ao esporte na cidade. Aqui a gente tem que valorizar muito o esporte social. Eu acho que através dali, você trazer os jovens, as crianças, né, incluir através do esporte e ali você desenvolver todo o trabalho esportivo nesse cidadão. A gente tem que mostrar que através do esporte ele vai aprender regras, disciplinas, e isso vai ajudar muito ele e na família dele também. Nós indicamos à Prefeitura, ao governo municipal, a necessidade de nós criarmos aqui em São José dos Campos uma política municipal de esporte, que nada mais é do que nós alinharmos todas as estruturas, todas as políticas públicas que temos no nosso município, são grandes diferenciais da nossa cidade, mas alinharmos todas numa legislação que abranja e componha todas as demais. E como você acompanhou no primeiro bloco, os vereadores realizaram a última sessão plenária do semestre antes do período de recesso parlamentar. O recesso é uma pausa das atividades legislativas, como, por exemplo, as sessões plenárias e as reuniões de comissões. Mas é sempre bom lembrar que, mesmo com essa pausa, o trabalho na Câmara não para. Todos os setores administrativos e gabinetes continuam a funcionar normalmente, como você vê na reportagem. A Câmara Municipal entra em recesso parlamentar a partir do dia 11 de julho. Isso porque o regimento interno prevê que as sessões plenárias sejam suspensas entre os dias 11 e 31 deste mês. Sendo assim, neste período, as atividades parlamentares, como votações e análises de projetos e também as sessões plenárias, não são realizadas. Vale lembrar que o recesso é apenas uma pausa nas atividades exclusivamente legislativas. E mesmo durante esse período, os vereadores continuam a exercer trabalhos de campo com o cidadão. E todas as outras atividades da Câmara funcionam normalmente, como o trabalho dos setores administrativos e gabinetes. O horário de expediente da Câmara também se mantém o mesmo, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 da tarde às 5h50. Lembrando que as atividades legislativas serão retomadas já no dia 1º de agosto, quinta-feira, dia também de sessão plenária, a primeira do segundo semestre. Para que você não perca nenhum dos debates em plenário, é bom ficar atento nos horários. As sessões são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Todos os debates são transmitidos ao vivo pela TV Câmara e Facebook. E se você perdeu algum detalhe, as sessões na íntegra também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. É a Câmara sempre trabalhando em prol da transparência e da cidadania. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia durante esse primeiro semestre. A gente agora vai dar uma pequena pausa com o recesso parlamentar e a gente volta em agosto, hein? Até lá!